formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Ele chegou, então agora eu posso chamar o pastor Israel Belo de Azevedo aqui à frente. Ele vai nos trazer. Esses são seus fãs? Eu não posso perder a piada, né? Dizem que existem os preletores bons e os preletores famosos, mas Belo... Ou, como dizia um professor meu de hebraico, por isso não aprendi a língua, Israel Belo, um paradoxo da natureza. O botafoguense professor Israel Belo de Azevedo é pastor da Igreja Batista de Itacuruçá, mestre e doutor, professor universitário e diretor daquele outro seminário, o Seminário Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Eu quero convidar para vir aqui orar por ele, isso vai dar briga. Eu quero convidar para vir aqui orar por ele, pastor Jorge Portugal. Pastor Jorge Portugal trouxe a maior caravana do nosso encontro. Junto com ele vieram 35 pessoas do Rio de Janeiro. Eu chamei um conterrâneo. Eu ia falar compatriota, mas aí eu não ia ter argumento teológico para falar compatriota, então estou falando o conterrâneo. 20% deste público aqui veio junto com esse homem. É bom ou não é? Eu vou pedir para o pastor Jorge orar por esse tempo, orar pelo pastor Israel, e que Deus nos fale. Vamos orar, queridos. Pai, nós te agradecemos nesta noite, porque, sem sombra de dúvida, estamos diante de um encontro histórico e que desejamos invocar sobre a vida do teu servo Israel uma bênção pentecostal, Senhor. Pedindo que o coração deste irmão e de todos nós sejam incendiados pelo teu Espírito Santo. E que as nossas mentes sejam iluminadas através da instrumentalidade do Senhor na vida do teu servo. Amamos estar aqui em comunhão, nessa pluralidade eclesiástica, Senhor, porque cremos que a cor da tua igreja é uma cor bem diferente de uma raça pura, mas, ao contrário disso, a cor da tua igreja é de uma raça misturada, Senhor. Aqui somos diferentes, aqui pensamos diferentes, mas aqui seguimos a um só Senhor, em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, teu servo, estamos ávidos por receber a tua palavra nesta noite, porque foi para isso que aqui viemos, para sermos edificados no corpo do Senhor. Em nome de Jesus, traga a tua revelação aos nossos corações nesta noite. É o que eu te peço com a tua igreja aqui reunida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Seja abençoado. Obrigadão. Marcos. Como eu terei a oportunidade de falar duas vezes, na primeira, tentarei ser ligeiramente mais analítico e, na segunda, um pouco mais propositivo.
Mas me faz lembrar uma situação bastante constrangedora recentemente. Eu pregando um sermão, disse que o pregaria em 2 vezes, em que a primeira vez teria um conteúdo um pouco mais negativo e o segundo um pouco mais didático, propositivo. E na primeira mensagem, então, eu disse o seguinte, foi a tese central: a mala da vida não é leve. Viver é muito difícil. Basicamente essa a mensagem. A segunda parte seria que não estamos sozinhos, etc, etc. Quando acabou o culto, uma irmã que sempre me cumprimenta e sempre faz elogios, não importa o que eu diga, dessa vez ela disse: eu não sabia que Deus era tão cruel. Foi terrível. Espero que vocês possam aguardar a segunda parte para chegarem a alguma conclusão a respeito daquilo que vão ouvir, porque hoje eu vou falar sobre o mal-estar do protestantismo. E quem sabe, na sexta-feira, sobre o bem-estar, mas eu não sei ainda, que eu não preparei ainda. Quero afirmar, primeiramente, então, que, com a ajuda dos recursos aqui disponíveis, porque falar à noite só não é pior do que falar à tarde. Uma vez me colocaram para fazer uma palestra num ginásio de esportes, no litoral capixaba, às 14h. Até eu dormi. Imagine o grande público. Aqui também nós temos a concorrência com os laptops. Alguns estão escrevendo sermões, estão respondendo e-mails. E, evidentemente, os sem laptop imaginam que eles estão anotando tudo. Acredite quem quiser. Então, eu tenho que concorrer também com esse recurso extraordinário da tecnologia e da informação. Mas não pretendo ganhar, que eu já perdi mesmo. São pessoas que já alcançaram um status epistemológico que não vão prestar atenção nas coisas tão simples que vou dizer aqui. É só uma maldade com os amigos. Primeiro item que quero mencionar é o seguinte: o mal-estar da civilização, que é uma expressão de Freud, é uma condição contemporânea global. Ou seja, nós não encontramos ninguém dizendo: ah, que maravilha é esta época em que eu vivo. Jacques Barzun, numa entrevista em 2002, que saiu na revista de maior circulação em nosso país, disse que nós temos, em termos de civilização, as melhores condições para dizer: ah, que mundo maravilhoso. No entanto, ele disse: nós não encontramos ninguém dizendo: ah, que mundo maravilhoso é esse que nós vivemos. Há um certo mal-estar, não porque alguns bancos de classe mundial faliram ou foram pseudo-estatizados. Estou falando de um pouco antes disso. Eu quero mencionar, então, 3 situações que nos provocam este mal-estar. Chamei de 3 fins: o fim da ideologia, o fim do humano e o fim da utopia. Por fim da ideologia, eu quero dizer que nós vivemos um tempo em que não há bandeiras. Por exemplo, as pessoas de minha idade, 56 anos, por exemplo, conviveram nos anos 70 com uma bandeira no Brasil,
a redemocratização. Era muito bom viver naquela época. Tinha uma ditadura, e isso é ótimo para se viver. Você tem um inimigo a quem enfrentar. Hoje você abre a história da imprensa e vê lá um jornal chamado O Pasquim e acha graça, mas naquela época dava cadeia. Então você tinha um desejo claro. E eu tive, por exemplo, o privilégio, garoto, num sarau universitário, está aqui a pessoa que me declamou, em que eu fui censurado pela Polícia Federal, pela censura. E aquilo foi a glória, um garoto da universidade, a glória, um poema tão vagabundo que eu já o perdi, nem o tenho mais. Mas falava da filha dos generais, aquilo na época era um estupor, era bacana pra caramba. Então nós tínhamos uma bandeira, nós vamos redemocratizar esse país. Vamos colocar o Delfim para fora. Alguns aqui se lembram, eu sei, nem todos, é claro. Alguns fazem questão de dizer que esqueceram. Depois veio a bandeira, nesse contexto, as diretas já. Depois veio a bandeira fora Collor. E vieram algumas bandeiras. Qual é a bandeira hoje? Então, quando o Muro de Berlim caiu, em 1989, quando um cara dormia comunista e acordava capitalista, no caso de moradores da União Soviética, então União Soviética, as coisas eram muito claras, muito definidas. Era um mundo, nesse sentido, melhor. Era preto e branco. Não é esse cinza geral que assola o globo terrestre. Então, era uma época mais clara, em que havia um mal-estar definido, mas havia uma bandeira, algo pela qual nós iríamos lutar e dar a vida por aquilo. Hoje, nós damos a vida para quê? Que causa mexe com o nosso coração? Nós nem sabemos hoje o que é direita, o que é esquerda. Talvez Freston e Cavalcante possam definir, mas confesso que se os dois falarem, não chegarão a um acordo, embora sejam muito próximos na profissão, eu quero dizer. Eu ia dizer ideologicamente, mas não posso dizer de jeito nenhum tal coisa. Então, esse é um dado. O nosso mal-estar, em parte, advém do fim da ideologia. O outro, ligado a esse, é o fim da utopia. Se lembram do sonho de Thomas Moros, não é? A virada da idade medieval para a idade moderna, de se construir um lugar, um lugar que é o não lugar, sem as mazelas desse mundo que nós vivemos, etc. Nós vamos fazer um negócio legal aqui, vamos construir um negócio legal. Aí vem um certo partido, por exemplo, num certo país, e faz exatamente aquilo que ele condenava em todas as esferas. Onde nós queremos chegar? Qual é o projeto de Brasil que nós temos? Nós não temos. Não há lugar para utopia, para um outro mundo possível. Este é um mal-estar. E o outro é o fim do humano. Aqui eu estou fazendo uma brincadeira com Francis Fukuyama, que é o pai desses fins aqui todos, mas, sobretudo, ele tem mostrado como a engenharia genética e depois a genômica tem de tal modo transformado o ser humano que nos perguntamos o que é um ser humano, em que ele tem elementos puramente biológicos, mas também tem elementos biológicos transformados e tem elementos mecânicos no seu corpo. Essas pesquisas no campo da biogenética têm colocado o homem num patamar, o ser humano num patamar daquilo que Fukuyama chama de uma condição pós-humana, o que é um absurdo total, apenas para chamar a atenção para esse fato que Ian Wilmut levantou quando ele clonou a Dolly. Ele disse: nós podemos
clonar um ser humano. Há riscos, mas é cientificamente possível. Mas eu não vou fazer isso enquanto a sociedade não decidir que quer que isso aconteça. E o que é um clone de um ser humano? Ora, se pensarmos num clone de um animal já existente, a complexidade nos alcança de uma maneira que talvez nos leve a pensar assim, eu não quero nem ver. Então, esses 3 elementos que eu chamei de fim aqui, só para fins ilustrativos, nos dá, de fato, uma condição de um tremendo mal-estar. Paradoxalmente, a juventude, que é a maior vítima de essas condições todas, no mundo inteiro, particularmente no Brasil, se diz feliz. Mas esse é um outro capítulo. Penso também, em segundo lugar, que há um mal-estar na condição protestante brasileira, seja no protestantismo de imigração, no protestantismo de missão, no pentecostalismo ou no ultrapentecostalismo. Eu vou mencionar, então, algumas dessas marcas de mal-estar. Primeira, o mal-estar interpretativo diante das mudanças do mundo. Como interpretar as mudanças do mundo? Isso nos gera um tremendo mal-estar. A mudança é uma constante. Mas como interpretá-las? Uns interpretam de um modo otimista, outros de um modo, para usar a expressão de Humberto Eco, apocalíptico. Somos integrados ou apocalípticos, para usar já a referida expressão do título de um dos livros mais importantes do século passado. Quando nós colocamos a dimensão religiosa, não teológica, mas religiosa, na interpretação do mundo, o nosso mal-estar é ainda maior. O segundo mal-estar é o mal-estar diante do relativismo. Ou seja, nós não podemos mais falar em uma matriz interpretativa. Há muitas matrizes. É o famoso dito popular, que é o seguinte: cada um tem o seu Deus. Cada um tem a sua religião, e religião não se discute. Por exemplo, cada vez mais, mesmo no interior de nossas experiências religiosas, vai predominando a ideia que cada um tem direito a escolher a sua religião, a escolher a sua sexualidade, a fazer a sua escolha. Cada um tem direito, esta é a frase. Terceiro lugar, o mal-estar diante do fim da responsabilidade social. Então, aqui eu preciso fazer um parênteses, falando especialmente aos da nova e mediana geração. A América Latina teve, no âmbito católico, uma chamada tradição lascassiana, que, seguindo o bispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas, entendia que os índios tinham alma e direitos tantos quanto os espanhóis chegantes. A partir daí, ao lado de uma teologia mais oficial, foi no interior da Igreja Católica se desenvolvendo uma teologia lascassiana, que culminou nos anos 70 na teologia da libertação. A teologia da libertação, ela faz parte de um mesmo movimento
que eu chamaria de um movimento mundial. Na minha percepção, a história marcha por movimentos ou ondas, de modo positivo, quero dizer. Ao mesmo tempo, então, que surge nos chamados primeiros mundos o compromisso de Lausanne, a preocupação com a chamada missão integral da Igreja, ao mesmo tempo está surgindo na América Latina, no Brasil, no Uruguai, um movimento chamado Igreja e Sociedade, ISAL, que propugna a responsabilidade social da Igreja. Isso começa no Brasil no final dos anos 40, com um autor chamado Richard Shaw, que propõe uma alternativa ao desespero e surge num contexto, de certo modo, pasmem, anticomunista. Depois há uma mudança de percurso e, nesse contexto, surge, então, uma rede, usando um termo mais moderninho, de pessoas pensando a tarefa da Igreja. Há, no Nordeste, uma conferência do Nordeste totalmente voltada para essa temática, há uma revista que se publica, mais um caderno, há uma preocupação, isso, de certo modo, do ponto de vista cronológico, anterior à teologia da libertação. Tanto é que Rubem Alves defende que ele é o pai da teologia da libertação, porque ele escreveu um livro com esse título, mas o editor inglês mudou para outra expressão, a teologia da esperança do amanhã, algo assim, em português. E o do Gutierrez, de 72, é que ganhou o livro, o título de Teologia de la Liberación, e Alves, que é protestante, ou pelo menos foi, afirma essa proeminência em relação ao seu, essa preeminência em relação ao seu trabalho. Mas isso apenas para mostrar que é tudo parte de um mesmo movimento. Não existe uma história autônoma protestante ou autônoma católica. Faz parte de um mesmo movimento. É esse movimento, final dos anos 50, dos anos 60, que no caso do Brasil, como vimos, coincide com o início de um boom protestante, acabou, no caso de toda a América Latina, especialmente no Brasil, esse movimento todo sendo apequenado pela força militar ou pela força do capital, e engolindo a todos, inclusive a teologia da libertação. De tal modo que, e aqui eu quero falar algo bem pessoal, nós vivemos um momento dominante, ou predominante seria melhor, nas igrejas protestantes do Brasil, de uma ausência do tema do compromisso social, ou a expressão, à época, da responsabilidade social. E aqui eu vou dar um tom bem pessoal. Primeiro, quando eu estava no meu último ano de seminário, 1975, eu escrevi um livrinho, escrevi um trabalho monográfico para uma matéria, acho que foi para o Sturz, Richard Sturz, no mestrado, em Teologia Livre, à época, em que eu falava de notas para uma teologia política do gesto, em que eu apresentava alguns elementos de uma teologia política usando elementos da teologia da libertação e elementos da teologia da missão integral. Nunca publiquei esse material. Passados muitos anos, ou seja, 30 anos, por uma oportunidade, eu publiquei esse material. E, para mim, é o desespero, o livro, 30 anos depois, se chama hoje O que é Missão Integral, o título que a editora deu, está completamente atual. Eu não fiz nada no livro, nada. Nem uma vírgula. 30 anos mortos de história, parece, nesse campo. Mais ainda, bem pessoalmente, infelizmente está na internet, mas eu comecei e preciso continuar. Nos anos 70,
em que eu era professor do Seminário do Sul. Depois, por razões ideológicas, eu tive que me afastar nos anos 80. Eu era considerado comunista. Tinha um prócer dos batistas que me chamava de Israel Belovski. O que era profundamente incômodo, porque eu fazia mestrado em História na UF, e um dia, na aula do professor Zé Honório Rodrigues, ele dividiu em temas de seminários, e um colega nosso, hoje importante comentarista no canal de TV de História, ele falou sobre Cuba. E falando, Cuba é o futuro do socialismo na América Latina. Eu, comunista do Seminário do Sul, fiz assim, quando ele falou isso. Aí ele pegou e me interrompeu. Por que, Israel, você não crê nisso? Eu disse, de jeito nenhum. Não há a menor chance disso acontecer. Cuba vai ficar isolada até morrer. E a América Latina vai continuar capitalista até morrer. Aí foi um escândalo. Não é? Como é que um cara que fazia mestrado em História, em 78, não achava que Cuba era o futuro da América Latina? E eu era comunista, segundo o grupo em que eu estava. Muito bem, o tempo passou, algumas pessoas que me leram daquela época, não escreviam muito, não tinha muitos veículos também, conhecem essa preocupação, muito ingênua, na verdade, eu nunca fui um cara profundo, com o tema da responsabilidade social. Eis que agora, há 9 anos, eu sou pastor de uma igreja batista, não era pastor, me tornei nesta igreja por circunstâncias difíceis da igreja, me tornei pastor dessa igreja, e ali tenho desenvolvido, então, junto com várias pessoas da equipe, há uma aqui presente, o ministério da igreja. E qual é o meu mal-estar? Não há espaço para aquelas ideias, menos ideias, mais ideário da juventude. Eu fico perguntando como é que eu me olharia, porque depois eu vou mencionar um item para a gente se localizar um pouco nesse aspecto. De vez em quando, é claro, eu prego um sermão sobre responsabilidade social, mas a inserção da igreja no bairro em relação a esse ponto, não me refiro a serviços que ela presta muitos serviços, tem um multiministério bastante rico, é minha esposa que coordena, preciso falar, de repente ela está ouvindo, vai ficar tudo bem claro. Excelente trabalho. Mas em termos de inserção na sociedade, é zero. É zero, porque por mais que eu me esforce um pouquinho, não muito, não há condição de a nossa voz ser ouvida no nosso bairro. Um bairro, pegando o bairro mais amplo, de umas 300 mil pessoas. Este é um drama, é um mal-estar. A nossa influência é perto do zero. Esse é o meu mal-estar. Como é que eu reverto isso? No meu caso, então, nós vivemos esse mal-estar em que a responsabilidade social virou, na melhor das hipóteses, uma nota de rodapé. Quarto mal-estar, falo com temor e tremor, é o mal-estar diante do fim da dependência do Espírito Santo na condução de nossas vidas e na condução das igrejas e na condução das organizações religiosas. Eu me refiro aqui, em parte, à prevalência de um modelo gerencial de igreja, e eu tenho uma bronca tremenda de um negócio chamado planejamento estratégico para a igreja. Isso, para mim, é o fim do mundo. Eu já fiz inúmeros, tenho aqui um colega de trabalho, professora, com quem muito tempo militei numa organização internacional,
todo ano fazíamos planejamento estratégico. Posso dizer que eu sou um dos caras que entende desse troço. Mas eu me recuso a fazer um para uma igreja. Igreja, missão. Mateus 28, não tenho que escrever mais nenhuma linha, nenhuma vírgula. Valores. Onde nós queremos chegar? Eu tenho ojeriza total a isso, e nesse ambiente aqui eu posso falar, porque eu sei que tem pessoas que fazem isso muito bem. Então eu estou aqui para falar do meu mal-estar, evidentemente. E se você ficou com mal-estar ao me ouvir isso, pelo menos dividimos as nossas condições. Um dos momentos mais elevados, os irmãos sabem disso, da literatura mundial e do pensamento mundial, é a obra dos irmãos Karamazov e Dostoiévski. E nessa obra, ele tem um conto que é o maior libelo de toda a história da igreja, que é a parábola do grande inquisidor, em que Jesus volta à terra e começa a fazer tudo aquilo que ele fazia quando andou aqui no primeiro século, quais sejam curando, pregando e ensinando. Ele é preso, então, pelo inquisidor, mas ele se identifica: eu sou Jesus. Ele disse: eu sei, mas, por favor, vá embora, não incomode a igreja. Nós temos vivido de tal modo, em certo sentido, eu penso que talvez seja isso que Freston falou da institucionalização, que nós não precisamos do Espírito Santo, nós somos muito competentes nas nossas próprias vidas. Não há tempo para esse negócio de sermos guiados pelo Espírito Santo. Isso se aplica a protestante dito histórico, a dito pentecostal, tudo igual. Nós somos todos iguais em nossas qualidades e em nossos tremendos defeitos. Desde o dia em que eu fui fazer uma preleção para uma convenção de pastores, quando trabalhava nessa organização, que eu me referi agora há pouco à Visão Mundial. E aí nós levamos um monte de livros para doar aos pastores. Colocamos um mesão aqui à frente e ali nós colocamos os livros. Aí eu disse: após a oração, cada um vem e pegue o seu exemplar. Há para todos. Aí alguém orou, não sei se fui eu, muito aleluia, muito amém, muito glória a Deus, e nenhum livro quando acabou a oração. Ou seja, somos todos iguais. Quinto lugar, foi tocado hoje também, nós vivenciamos um outro mal-estar diante do fim da polarização católico-protestante. Esse é um tema sobre o qual nós ainda não nos demos conta profundamente. Até os anos 60, católico era católico, protestante era protestante. Protestante lia a Bíblia, católico não lia a Bíblia. Católico fazia sua missa em latim, protestante fazia em português. Padre ficava de costas, sisudo, e o pastor de frente, sorridente. Ser protestante no Brasil era ser anticatólico. Num trabalho meu, eu dei o título de Aceita Sitiada, dos batistas como sitiados pelos católicos. Nos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, eu morava em Cianorte, no Paraná. Meu pai era pastor naquela cidade. Um dia, meu pai, que era bastante belicoso contra o catolicismo e contra o pentecostalismo, embora depois tenha se tornado pentecostal, ele disse: Israel, o negócio está difícil. Pregar o evangelho está difícil. Por quê, pai? Eu encontrei um grupo de jovens agora, violão debaixo do braço, cantando uma música. Sabe de onde estavam saindo? Não, da Igreja Católica, da Matriz.
estou falando de algo que é muito anterior aos padres cantores. A nossa identidade que era dada pela diferença do outro, o outro se tornou igual a nós. Ontem à noite, após sair daqui, eu assisti um programa de uma rede católica sobre leitura da Bíblia. E aí ele estava expondo a necessidade do povo ler a Bíblia, a dificuldade de ter muitas versões diferentes, daí aqueles assuntos que nós discutimos. E aí me veio o Paul Freston, não só ele como Ricardo Barbosa, como todos os defensores de uma espiritualidade do deserto, vamos chamar assim, propondo que nós aprendamos com a Igreja Católica a meditação. E ontem o cara dizia sobre a leitura orante, que é a tradução que eles dão para a Léxio Divina. Este é um ponto. Na igreja em que eu atuo, há várias pessoas católicas, mas que só vão a esta igreja, cantam, oram, vão à frente na hora do ofertório, me tratam muito bem, me mandam um e-mail, comentam a mensagem, fazem sugestões para o site da igreja. Nós estamos vivendo uma outra definição de quem somos nós, que não pode ser dada mais por oposição a que o outro é. Mas quero mencionar um sexto item que me tem preocupado muitíssimo e que vai nos preocupar mais ainda. Nós vivemos um mal-estar no campo da liturgia que advém da longevização da vida. Isto é, as nossas igrejas estão ficando com a sua membresia com idades mais avançadas. O número de jovens tende, aqui eu vou dar uma de Paul Freston, claro, que sociólogo é o seguinte, brincadeira, não vou falar assim não, brincadeira, só para provocar. O número de jovens tende a ser em número cada vez menor nas igrejas. Então, há uma tensão, o pastor quer renovar a igreja, mas a maioria não quer renovação. Essa semana eu recebi um médico notável, respeitável, voluntário, fraterno. É o seguinte, nos cultos, por favor, a gente quer cantar. E essas músicas dos jovens ninguém conhece. Eu estou aqui pensando, daqui a 20 anos, onde é que eu vou cultuar? Eu tenho que levar a sério essa ponderação, muito a sério. Como resolver isso? Sabendo que os velhos vão morrer. E, junto com eles, a igreja. Com o agravante de que a nossa taxa de natalidade cada vez menor, com o agravante de que as crianças e juniores, por culpa dos pais, de segunda geração, não desenvolvem nos seus filhos uma disciplina de participação na vida da igreja, e vamos perdendo também parte dessas gerações. Esse é um desafio tremendo que se coloca e um mal-estar tremendo. E a pergunta é, vamos tentar fazer um culto equilibrado, que atenda a todos os gostos, ou vamos segmentar os cultos? É um grande problema, por quê? Um culto equilibrado, ele desagrada a gregos e baianos, porque o mais jovem acha que está muito velho e o mais velho acha que está jovem demais.
Será que o caminho é segmentar o culto? Por horários? E daí por faixas etárias? Atilano Muradas com a palavra para responder. Mas eu quero trazer uma outra provocação, que é a seguinte: nós também vivenciamos um mal-estar diante do fim da parousia. Tento me explicar, que eu acho que não fui claro. Exceto alguns grupos que alguns nós consideramos um pouco radicais. Quem é que fala na igreja sobre a parousia? Em alguns lugares se discute milênio, arrebatamento, mas é um grupo cada vez mais exótico. Ou seja, esse negócio da volta de Jesus Cristo nós estamos colocando para muito depois, estamos muito ocupados por esse assunto. Isso tem um significado de triunfo de uma visão secularizada da vida. Então, essas são algumas inquietações, algumas situações que provocam mal-estar. Eu procuro sempre falar da perspectiva da igreja local, que é um microcosmo que reflete uma realidade mais ampla. E, é claro, eu me refiro aqui a um contexto, o meu contexto, que é um contexto de classe média. Eu não estou generalizando, mas eu observo esses pontos que poderão ser expressivos para a sua realidade ou não. Quarto lugar, como pregador, como pastor, há uma pergunta que eu me faço, para a qual ainda espero que alguém faça uma pesquisa e me responda. Por que as pessoas vão à igreja nos domingos? Talvez muito mais do que elas dizem, porque elas não sabem, talvez não sabem por que vão. Com isso eu quero dizer que, ao longo desses problemas novos que provocam esta pleiade de mal-estar, nós temos os velhos motivos, os velhos assuntos, as velhas motivações da participação na vida eclesial. E aqui eu coloco em ordem hierárquica. As pessoas, em primeiro lugar, e quando a gente faz algo assim tão taxativo, logo treme, já me arrependi de ter usado esses adjetivos, agora não posso voltar atrás. A igreja, em busca de uma explicação e solução para o seu sofrimento. Eu, como pastor, tenho que saber que as pessoas me buscam, as pessoas buscam a igreja onde eu atuo, em busca de uma solução para o seu sofrimento, seja ele emocional, material, físico. O nosso negócio é o sofrimento. Daí, as igrejas que propõem pare de sofrer têm uma resposta quantitativa bastante expressiva. Segundo lugar, penso que as pessoas buscam a igreja para atender a uma necessidade de pertencer. Nós precisamos pertencer a uma comunidade, ou grupo de pessoas, ou fraternidade, ou igreja. Nós não conseguimos viver sem pertencer. Se todos aqui fossem batistas, eu contaria a seguinte história. Em nossa igreja temos uma comunidade de uns 40 presbiterianos. E, há muitos anos, havia uma esposa de um membro da igreja que estava ali há 40 anos, mas nunca
se tornou membro da igreja. No Natal, eu preguei um sermão sobre os títulos em Isaías 9 de Jesus Cristo. E num dos itens, que eu não me lembro qual, eu mencionei de que Jesus nos dá esse sentimento de pertencer. Não falei de batistas, não falei de nada. Natal. No dia seguinte, ela marcou uma conversa comigo e disse: eu decidi me batizar. Falei: é? Ela era presbiteriana. Vocês sabem que não são batizados, né? Aí eu disse: por quê? Porque eu estou aqui, mas eu não pertenço. Eu quero pertencer. Só estou ilustrando como uma pessoa que estava ali, em que talvez só eu soubesse que ela não era membro da igreja, que ela atuava em tudo, participava em tudo. Nossa igreja não tem nenhum tipo de restrição a isso, mas havia essa sensação. E junto com ela, sem se comunicarem, veio o genro dela no dia seguinte. Eu os batizei no mesmo dia, inclusive. Pela mesma razão, embora eu não tenha tocado no assunto institucional de modo algum na minha mensagem. Essa é uma dinâmica que nós, pastores de igreja, não podemos nos esquecer. Aí, vem um pastor, chega uma igreja e diz: doravante nessa igreja agora é assim. Quem não quiser, que vá embora. Isso é uma violência que não tem tamanho. O cara se assenta ali há 50 anos, no segundo banco. Agora eu digo o seguinte: vamos acabar com os bancos, porque banco a gente só vê nuca. Vamos colocar cadeiras, a gente pode se movimentar. Eu não tenho esse direito. No outro caso, esse real, o outro foi imaginário, o cara era professor de escola bíblica há 52 anos. Chegou o pastor com a nova visão, o mesmo pastor, só com a nova visão, disse: agora não tem mais escola dominical nessa igreja. Eu acho que esse pastor não tem o direito de fazer isso. Por essa dinâmica que estou mencionando do pertencimento. Em terceiro lugar, acho que nessa ordem, as pessoas buscam a igreja porque a igreja é um espaço para o exercício da sua missão. É uma oportunidade que eu tenho para fazer algo pelo mundo onde eu vivo. Seja pregando o evangelho, genericamente essa expressão, ou seja, algum outro tipo de ação em que eu possa me sentir como desenvolvendo a minha missão. E por último, não estou certo se essa ordem é a busca do prazer. Ou seja, o culto tem uma dimensão estética nesse sentido de lúdico, que a gente não imagina. E às vezes a gente se esquece. A igreja é um lugar de arte. As pessoas consomem arte, gostam de arte, como se vai a um teatro ou a um cinema. Então é muito comum se ouvir: eu gosto de uma igreja que tem uma boa música. O que é uma boa música? Segundo quem é boa música? Só estou destacando essa dimensão estética que a gente não pode olvidar. Então, última frase. Para sermos apostólicos e contemporâneos, nós precisamos manter o foco na missão deixada por Jesus Cristo para nós, igreja, e essa missão é anunciar o reino de Deus. Simples, elementar, sem dúvida. É muito comum a gente ouvir a seguinte expressão, saudosista: voltemos a Jerusalém. Isso é absolutamente
impossível. Não existe volta, de espécie alguma. Nem a casa do nosso pai. Volta não existe. O pai é outro, eu sou outro, a casa é outro, o lugar é outro. Mas há um mito da Igreja de Jerusalém, ou primitiva, como se diz. Mas quero dizer que esta igreja, nos princípios ali deixados, é o nosso modelo, não nas práticas, as quais mal conhecemos. Um dia eu fui examinar uma tese de mestrado, em que o aluno dizia que a igreja em Jerusalém, que a igreja hoje, quando ela propõe os pequenos grupos, ela está fazendo o que fazia a igreja de Jerusalém. Não há nenhuma prova documental disso. Nós sabemos muito pouco sobre a igreja de Jerusalém. Se aqueles pequenos grupos de hoje têm alguma coisa a ver com aquilo. No entanto, os elementos paradigmáticos ali presentes devem ser elementos que nós persigamos. Aí, eu termino com o nosso último mal-estar. Essa semana eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu não conheço no meu site, perguntando o seguinte: eu queria saber um pouco mais sobre o reino de Deus. Eu nem tenho como responder. Como é que eu vou responder uma pergunta dessa? Muito difícil. Se nós perguntarmos na igreja onde a gente atua o que é o reino de Deus, não vai ouvir nenhuma resposta que a gente considere satisfatória. Este é um tremendo mal-estar. A igreja existe para anunciar o reino de Deus. E a igreja não sabe o que é o reino de Deus. Eu vou, então, no outro encontro, tentar tratar um pouco mais propositivamente de como nós podemos ser apostólicos e contemporâneos. Outros tipos de mal-estar eu poderia mencionar, mas fico nestes, e aí abro, então, as indagações, aos questionamentos, às discordâncias. Não precisam se manifestar os presbiterianos. Eu ainda espero um tempo em que as igrejas batistas aceitem os irmãos presbiterianos. Há milhares deles esperando por isso. Mas olha, eu ligo um programa de TV essa semana e a Igreja Presbiteriana do Brasil tem um programa de televisão de meia hora em rede nacional. E os batistas não têm. Portanto, devemos tomar muito cuidado com o mito da igreja melhor. Tal como a grama do vizinho é mais bonita do que a minha, a igreja, outra, presbiteriana, metodista, episcopal tem minhas dúvidas, metodista, etc., é melhor do que a minha. Por exemplo, na igreja X, um pastor, quando se aposenta, tem uma complementação, não é só o INSS, como na minha igreja. Que igreja boa! Também é verdade. Mas nessa outra igreja boa também, o bispo tira e põe o pastor a que ele quer. Essa parte já não é boa, né? Estou bem aqui na igreja. Então, não existe igreja melhor. Não é? É um mito isso. Mas isso é só uma blague para o final. Eu estou ao dispor, caso haja alguma observação, alguma pergunta, alguma discordância. Pode, por favor, agora então se expressar. Aqui estou para tal. Se houver. Se não houver, vamos todos tomar um café ou um chá. Não faltam 15 minutos? Então, eu acabei, eu sou um cara organizado, disciplinado, não tanto quanto o Paul Frestal, que é um relógio, né?
Estou aqui para brincar com os amigos. Ok, alguém quer dizer alguma coisa? Se não, estou indo embora. Um amigo, pelo menos. Eu quero dormir tranquilo essa noite. Vou ficar deprê. Não, Lutero também, quando fez os 95 testes, não apareceu ninguém para discutir. Já é um consolo. Se é que isso aconteceu, porque alguns acham que isso nunca aconteceu. Mas eu não acredito nisso de jeito nenhum. Pastor Israel, Oi. Qual a explicação que o senhor daria para que as igrejas batistas, ao receber um irmão vindo de uma outra denominação, coloque sobre esse irmão a necessidade de rebatizá-lo? Ok. Isso só acontece... Porque isso é fato, né? Só é fato. Não, Primeiro, batista é plural. Tem igreja batista que aceita sem batismo até católico. Quanto mais presbiteriano e episcopal. Então, mas é uma minoria. A maioria aceita pessoas batizadas por imersão em qualquer confissão religiosa. E os que são batizados em criança por outro tipo que não a imersão, a maioria das igrejas rebatiza. A história é muito simples. No século XVIII, finalzinho para o século XIX, surgiu um movimento nos Estados Unidos chamado landmarquismo. Landmark, mourões, que dividem as fazendas. E o landmarquismo, entre outras coisas, dizia, primeira, só é igreja a igreja local. Isso até hoje é um valor batista. Não existe, para nós, a igreja batista. Existem as igrejas batistas. A igreja batista é sempre local, na cidade tal, no bairro X. Esse valor permaneceu, é um valor do landmarquismo. Só é a igreja local. Houve, ao longo da história, segundo o landmarquismo, uma sucessão de igrejas fiéis ao Novo Testamento. Foi quando surgiu a ideia de que os batistas não eram protestantes, porque são anteriores ao catolicismo. Essa ideia até hoje é presente. Há um livrinho chamado Rastro de Sangue. E eu, nos anos 80, escrevi um pequeno ensaio numa revista de juventude com a seguinte pergunta. O título do trabalho era: são os batistas protestantes? São. Era o título do artigo. Aí um pastor, presidente da convenção, escreveu uma resposta que publicou na igreja dele, depois eu pedi, ele me autorizou, a fim de complementar o artigo do jornalista, sei lá o que, Israel e tal. Aí ele disse exatamente tudo o contrário, que nós viemos desde, chamado JJJ, né, Jesus batizava no Jordão, em Jerusalém e tal. Terceiro valor do landmarquismo. Esse segundo ainda permanece menos, mas ainda é muito forte na população batista em geral. Terceiro valor. Só é igreja verdadeira uma igreja batista. Por quê? Batiza por aspersão, como Jesus foi, e só batiza em idade adulta, como Jesus foi. Então, todas as outras igrejas não são verdadeiras. Como surgiu isso? Surgiu que os batistas estavam tranquilamente crescendo nos Estados Unidos, aí chegaram os metodistas, com música e instrumento. Negócio antigo. E aí, os metodistas começaram a bombar. O que fizeram os batistas? Primeiro, também começaram a cantar música. Não essas músicas que a gente ouve por aqui hoje, não. As músicas e tal. Músicas de... Como dizer? Boa música. Bom, e a outra coisa que fizeram foi reforçar a antecedência dos batistas. Metodista, quem fundou foi o John Wesley. E os batistas? Jesus Cristo. Não é? Então, a origem
a origem deste tratamento preconceituoso advém daí. E teve uma polêmica no Brasil interessantíssima. Um pastor de uma grande igreja no estado de São Paulo convidou um notável pastor não batista para pregar na sua igreja. E o cara pregou. Quando acabou de pregar, era a ceia. E o pastor não lhe serviu a ceia. Aí, ele escreveu um livro dessa grossura, Jorge Buarque Lira, intitulado A Mesa Batista, que, claro, eu nunca li, porque era muito grosso, né? Mas era dessa grossura assim. Dizendo, como é que eu posso pregar no púlpito daquela igreja e não posso tomar a ceia? Mas boa parte da igreja batista até hoje só dá ceia para batistas. Mas isso está acabando, para desespero de alguns e alegria de outros. Onde eu me encontro, nem em particular eu lhe revela. Ok? Mais alguém? Obrigado, meu amigo Jorge Portugal, que me pediu uma bênção pentecostal. Eu não sei o que vinha a ser isso, mas eu agradeço, entende? É a mesma coisa que bênção escolhida. Quer dizer que Deus tem bênção escolhida e bênção que Ele não escolhe é um bencinho de segunda categoria? Ou as mais ricas, Deus dá bênção pobre? O que é isso? Mas vamos lá, palavras. Sim, irmão. Bom, não querendo revelar seu antilamarquismo, mas aquela questão do fim da polarização católica versus protestante, também colocada desde o início, ou implantação do protestantismo brasileiro, por seu guru Zacarias Taylor, nas suas brigas lá anticatólicas, eu queria entender esse mal-estar seu, esse fim mal-estar por quê? Porque não auxilia os batistas a gerarem teologia, porque a teologia batista é uma teologia, e eu acho que o senhor escreveu isso na sua dissertação de mestrado, Palavra Marcada, em relação à construção teológica batista anticatólica. Isso, inclusive no Jornal Batista, o senhor J.R.P. constrói muita coisa sobre essa questão anticatólica. Esse fim da polarização, por que mal-estar para o senhor? Porque não obriga ao protestante produzir teologia? Ou porque pode abrir alguma brecha assim, para um diálogo maior? A sua ponderação é belíssima. A premissa é que é falsa. O mal-estar não é em mim. Eu acho que há um mal-estar. Não me incluo entre os que estão nesse mal-estar. Só queria fazer esta observação. Mas entenda o seguinte, é muito difícil a uma pessoa que a vida inteira se entendeu como anticatólico e se depara com católicos cantando seus corinhos. Porque toda a sua concepção do que era ser batista ficou derrubada. Então eu tenho que ter outra definição. Batista porque até então era batista, ser diferente. Ser diferente de quem? Dos católicos. Então o mal-estar não é em mim, nenhum deles. Se eu certamente não fui claro, eu agradeço a sua pergunta para ser claro, mas eu acho que há este mal-estar, mas não em mim. Porque o senhor colocou no fim o seu mal-estar no protestantismo brasileiro. Isso, mas não em mim necessariamente. Então, porque não fui claro, mas você me permitiu ser claro. Mas, de fato, nós vivenciamos, não só os batistas, mas vivenciamos esta realidade por essa autoidentificação pela antítese e não pela síntese. O senhor colocou na sua fala no início que não há uma explicação, uma teoria que encerre a realidade, mais ou menos isso.
algo totalitário para o entendimento geral de todas as coisas, como havia há anos atrás. Certo. Agora, quando se fala mal-estar, ou alguns preferem o termo crise, a minha pergunta é: mal-estar para quem? Crise para quem? Por quê? Me parece que o senhor designa ultrapentecostalismo, eu prefiro falar neopentecostalismo, eles não estão em crise. Por exemplo, o apóstolo Valdomiro fechou mês passado 22 horas a rede 21, está nadando na onda. A Universal do Reino de Deus vai muito bem, obrigado, mandou lembranças. A Internacional da Graça com R.R. Soares também, eles estão muito bem. Então, a crise é de quem exatamente? Se é que existe um mal-estar, uma crise, quem é que está em crise? Primeiro, o nosso olhar sobre o outro é igual ao olhar do outro sobre nós. É sempre um olhar superficial. Nós não conhecemos nada do outro lado. E nos ressentimos quando nos catalogam e também não entendem nada do que nós somos. Nós se aplica a qualquer um dos grupos aqui presentes, eu, inclusive, no meu grupo. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte. Vamos pegar o Universal. Igreja Universal do Reino de Deus. Não se fala em Reino de Deus em nenhum culto deles. E se perguntar a um iurdiano, ele não tem a menor ideia do que seja Reino de Deus. Claro que estou aqui, quem sabe, cometendo uma tremenda superficialidade. Então, acho que nesse sentido, embora não admitido, há um mal-estar também nesses segmentos. Terceiro lugar, a gente não conhece por dentro as tensões que esses grupos vivem. Só temos uma noção mais ou menos por fora, porque as informações não nos são disponibilizadas por razões as mais variadas. Quarto, penso que a sua crítica / pergunta procede. E eu até enunciei que falava a partir de um lugar, que é o meu lugar, protestante dito histórico, de classe média. É nesse sentido que eu observo essas tensões ou esses mal-estares. Mas, de fato, qualquer olhar totalizador, e eu acabei fazendo mas não tem outro jeito, é um olhar insuficiente e como também entender que o outro lado está bombando é também insuficiente, nesse sentido, não é? Agora, um outro comprou também a madrugada todinha da Bandeirantes, que muitos aqui assistem nos sábados, não é? Mas isso também gera um mal-estar. A que preço? Quando, mesmo um pentecostal, ou um ultrapentecostal, só dizer por que eu uso ultra e não neo. Para mim, neo é novo. E, para mim, esses outros grupos radicalizam o velho. Por isso que eu prefiro ultra. Mas é uma questão meramente terminológica, não tem a menor importância. Como também já briguei aqui, nesse plenário, contra o uso da palavra evangelical. Isso não existe evangelical. É evangelicista. Esse é o neologismo. Evangelical é coisa de americano, não tem sentido em língua portuguesa, esse troço. Mas eu perdi a ciência, mas eu brigo pelas palavras. Então, este é um elemento, não é? Então, quem olha essas aquisições milionárias se pergunta, quem é que paga? Por exemplo, esses programas persistiriam se não houvesse uma absoluta junção entre ofertar e ser abençoado? Esses programas, ou essa instituição, digamos assim, precisa dessa teologia. E aí eu faço uma outra comparação, provocativa, talvez. Algumas vezes, eu, indo do Rio para São Paulo, me dei muito mal, porque esqueci que era feriado de 12 de outubro.
quando passei por ali, o sofrimento foi tremendo, engarrafamento, uma viagem que custa 6 horas, durou 8, 9 horas, etc, etc e tal. Miríades de ônibus, milhares de pessoas. E a pergunta é, Jesus Cristo morreu para isso? Isso é igreja? Bom, aí eu tenho que ser mais autocrítico e olhar também para a igreja em que eu atuo. Jesus Cristo morreu para isso? Essa igreja, vamos colocar a minha, a sua, singularizada, bem landmarquistamente, igreja local. Esta igreja, de fato, é uma igreja cristã, com as suas práticas, com os seus valores, ou ela subsiste por si mesma, independentemente de Cristo e do Espírito Santo? Acho que o tempo acabou, né? Ele fez o sinal da cruz ali, eu não gostei. Ele fez assim, ó. Eu não gostei. Mas vamos lá, enquanto ele vem, pergunta rapidinho enquanto ele vem. Vai, fala. Professor, Oi. eu queria entender melhor sobre o mal-estar do fim da juvenilidade, que eu percebo que, diante desse mercado gospel, eu tenho 2 filhos, um menino de 10, uma menina de 9, tenho bastante anciãos na minha igreja, mas eu não percebo a necessidade nem da segmentação do culto e nem de o culto também ser self-service e ter música para atender o ancião, o adulto, a criança. Eu percebo as minhas crianças cantando as músicas que estão na mídia e já o idoso também chegando um pouquinho cantando essas músicas, porque ele ouve isso direto onde ele está. E aí é essa música que acaba dominando, e é a mesma coisa eu vejo na igreja A, B, C e D, independente da denominação. Então, na minha experiência lá, tem sido assim, seja Assembleia de Deus, seja Batista, seja Congregacional, seja Metodista, as crianças já não querem cantar, são a florzinha de Jesus, eu vou crescer, não, é o que a gente cantou hoje de manhã aqui, faz chover, é isso aí, porque é o que está no mercado. Então, eu queria entender melhor esse fim da juvenilidade, esse mal-estar, e essa possibilidade. Eu entendo a questão da sociedade estar envelhecendo, mas nesse ponto, dessa necessidade de segmentação, eu não queria entender melhor isso. De fato, eu lancei, caríssimo irmão, uma pergunta. Nessa mesma igreja, possivelmente alguns que não consomem os produtos do mercado que você deu esse adjetivo, e não conseguem cantar, porque não conhecem. E esses certamente ficam um pouco incomodados. E são eles que sustentam financeiramente a igreja. Bem, você dirá, você está falando de uma realidade. Sim, estou falando de uma realidade. Mas eu observo que, por mais incrível que pareça, essa é uma tensão que já deveria ter desaparecido quando se discutiu bateria, está voltando, até porque alguns têm proposto uma liturgia mais católica, com mais espaço para o silêncio. Porque os decibéis num culto nosso, segundo alguns, são ensurdecedores. Observe, eu não estou aqui estabelecendo uma posição. Claro que eu tenho uma posição. Eu tenho procurado praticar um culto equilibrado. Mas ele não atende a todos. Isso exclui alguns. Esta é a questão. E o nosso mundo é um mundo segmentado e provavelmente será cada vez mais segmentado. Eu recebi uma jovem que veio fazer um elogio à igreja de Israel. O que eu gosto aqui na igreja é que nós somos equilibrados. Só que no mesmo dia eu recebi outro jovem dizendo que não aguenta mais cantar música de velho. E no outro dia eu recebi um velho que não aguenta mais cantar música de jovem. E o culto é o mesmo.
Então, eu acho que esse assunto, em algum tipo de igreja, porque algumas já escolheram, já segmentaram. Se estão cantando as músicas do mercado evangélico, já segmentaram. Ok? Mas, de fato, você tem razão. Com uma saudação batista e são paulina, eu desejo a todos que vocês vão na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amanhã aqui às 8. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche